Pois é, galera, nós da equipe Acorda News conversamos com o Renan Rocha. O Renan é o chefe da equipe de esportes da Rede Excelsior de Comunicação e comanda diariamente, de segunda a sexta, a resenha Excelsior Esportiva em sua primeira edição, de meio-dia a 13h, na 840 AM. Ele deu a sua visão sobre o Campeonato Baiano de 2018, que está aí na reta final, escolheu o melhor atleta da competição e tocou no assunto polêmico. Torcida única entre o Bavi? Isso foi uma sugestão, entre aspas, do Ministério Público. Com a palavra, Renan Rocha. Qual a sua opinião sobre o Campeonato Baiano e mais uma decisão envolvendo a dupla Bavi? O Campeonato Baiano é a cereja do bolo que temos, né? É o nosso campeonato que o torcedor do Vitória e do Bahia tem uma esperança enorme de título, visto que dos campeonatos regionais e nacionais é muito complicado no formato que temos hoje. Então o nosso Campeonato Baiano é o nosso diamante, está entre os 3 melhores do Brasil. E primeiro clássico Bavi, o Ministério Público termina tirando o brilho dos 2 jogos finais mais uma vez. Acontece uma violência marcada durante toda a semana, isso é monitorado pela nossa segurança, mas o Ministério Público entende que a 10 quilômetros do estádio Barradão ou da Arena Fonte Nova, os dirigentes dos clubes e também o dirigente da Federação Baiana de Futebol têm que assumir a responsabilidade, quando a responsabilidade é da nossa segurança. Então, infelizmente, eles melam a final, como é esperada por muitos torcedores, colocam a torcida só em campo. Eu acho um absurdo. Eu acho que essas pessoas que tomam de gravata e de paletó sentado numa cadeira certa decisão como foi tomada agora, mais uma decisão esdrúxula, mais uma decisão que tira o brilho do nosso grande campeonato baiano, parte de uma pessoa que não tem conhecimento nenhuma de causa e mela a nossa final. Mais uma vez, torcida única no estádio, e eu quero aqui perguntar, quando foi que vimos uma violência na arquibancada em Clássico Bavi? Nunca tivemos. Senão uma brigazinha isolada, esporádica, que é contida de imediato pela polícia militar ou pela segurança do estádio. Mas, mais uma vez, a gente tem ofuscado o brilho de uma grande final pelo Ministério Público, entendendo de que ele, colocando torcida única no estádio, ele vai coibir essa situação que já se encontra há muito tempo da violência fora do estádio, como aconteceu nos últimos clássicos. Acontece a violência, inclusive, ceifar a vida de um torcedor a 2, 3 quilômetros da Arena Fonte Nova, e ele aí requer torcida única no estádio e todo mundo tem que obedecer, porque na pauta vem dizendo o seguinte: recomendo, mas abaixo tem dizendo o seguinte: quem não aceitar, que assuma a responsabilidade. Diretoria do Vitória lava as mãos, diretoria do Vitória também, e a Federação Baiana de Futebol não tem nada com isso. Espera que a direção dos clubes se manifestem, afinal de contas, o lucro do Clássico Bavi, o primeiro é do Bahia e o segundo é do Vitória. Então, verdadeiro absurdo. Mais uma vez, um cara de gravata se mete para melar o nosso campeonato estadual. Infelizmente, a gente vai ver os clássicos ofuscados na arquibancada por um que não conhece, um cidadão que não conhece nada de futebol. Renan, nós chegamos à final de mais um campeonato baiano e muita gente critica a Federação Baiana de Futebol. Qual a sua posição em relação a estas críticas atribuídas ao Edinaldo Rodrigues? Se Edinaldo Rodrigues não fosse um bom presidente, não estaria aí há 20 anos quase. Já teriam tirado ele. Para as ligas, para os presidentes de clubes, um apoio quase de 99%. Então, ele é bom no que faz, tem que continuar fazendo o que ele faz. Quando se manifestam esculhambando o campeonato estadual e pedindo a saída de Edinaldo Rodrigues, ninguém é bobo ou besta para aceitar que um cidadão desse venha a público esculhambar o nosso campeonato e pleitear a presidência da Federação Baiana de Futebol. É o primeiro que esculhamba, mas a intenção dele, para que ele possa bater chapa nas eleições, e deveria ser eleições sadias, para uma grande entidade que é master no nosso futebol aqui na Bahia, que ele faça uma campanha digna, uma campanha sadia,
mas não tentando denegrir e esculhambando o presidente da Federação Baiana de Futebol, esculhambando o nosso campeonato, dizendo que o campeonato é fraco, que não existe mais. Imagine, eu vou votar num presidente para que ele, que esculhamba o nosso campeonato baiano, vá dirigir a nossa entidade. Verdadeiro absurdo. Aliás, absurdo de um cara estudado, que já lançou a chapa e que esculhamba o nosso campeonato, diz que é fraco e quer ser presidente da maior entidade que tem do nosso futebol. Verdadeiro absurdo. Eu não gosto desse tipo de política. E a política, quando chega no futebol, o futebol está fadado à falência. Muito bem, falando de futebol especificamente, qual a sua escolha em relação ao melhor atleta da competição envolvendo os dois clubes que chegam à final? São vários jogadores. Eu tenho o Vinícius, mas infelizmente dentro de campo, excelente jogador. Fora de campo, cabeça miúda, cabeça pequena. Como disse o William Ander, que foi goleiro do Bahia. E um cara que não tem cérebro. Aí parte para outro sem cérebro, que é o Canu, que comete uma violência para todo mundo ver. E aí desencadeou uma verdadeira violência em campo, acabaram com o Clássico Bavi, que foi o primeiro clássico do ano. Todo mundo pedindo a paz, e a torcida mostrou a paz na arquibancada, mostrou a paz durante o jogo. E, infelizmente o Vinícius comete uma sandice enorme, e que veio a reação, e agora novamente. Para mim, um grande nome do campeonato é Vinícius, ao lado do Neilton do Vitória, grande artilheiro. E eu vou ter que pender a minha balança para Neilton, que não se envolveu em nada. É o grande artilheiro sem se envolver em polêmica. Como o Neto Baiano já se envolveu em várias polêmicas, em clássicos, e era artilheiro na época. Hoje não, nós temos o artilheiro Neilton, mas um cara que tem a cabeça no lugar. É um ser humano que fora de campo, entendeu? Um ser humano que é educado, um ser humano, entendeu? Que tem cultura e que tem a cabeça no lugar. Não entra nessas provocações. Então, para mim, nesse equilíbrio aí entre Vinícius e o Neilton, ponto para o Neilton, porque ele não se envolve em tudo que foi colocado em xeque para os próximos clássicos, depois do clássico que tivemos lá no Barradão, primeiro clássico que terminou com um verdadeiro ringue, jogadores se degladiando, um querendo matar o outro, um verdadeiro absurdo. Eu escolho o Neilton, só por essa posição tomada e repetida do Vinícius, que, repito, é excelente jogador, mas que fora de campo ele tem provocado, e essas provocações não entram aqui no meu cardápio. Muito bem, Renan Rocha, obrigado por sua participação aqui na Acorda News, o nosso toque de primeira. Quero agradecer a você e parabenizar pelo primeiro lugar no segmento AM com a sua resenha Celso Esportivo, a primeira edição, com a equipe Os Feras da Bola. Fantástica essa iniciativa sua, para que a gente possa se expor e colocar também, através de vocês, a minha palavra, o meu sentimento, a minha posição. E eu digo sempre, eu não tenho papo na língua e não tenho medo da verdade. Doer quem doer. Então essa é a minha posição, não tiro uma vírgula. E eu vou continuar repetindo. O nosso campeonato é o melhor do mundo para mim, é a minha opinião, doer quem doer. O presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues, se vier outro, eu vou apoiar, a não ser que cometa alguma sandice ou que não seja bom para o futebol baiano, mas que faça política limpa também, que não se nomeie aqui secretários, ou que não se nomeie advogados ou promotores, porque eu tenho uma posição de advogado, conceituado como é, para eu sair da minha posição de primeiro, no meu conceito, para tentar melar a imagem do próximo, que é presidente de uma entidade, tentando e pleiteando esse cargo, é porque tem alguma coisa errada. E outra aí que o nosso futebol tem em campo e na arquibancada, viu, Ministério Público? O melhor futebol que sempre tivemos, com paz. Fora do estádio, é você quem tem que ditar as regras. E pedir à nossa segurança aqui na Bahia, entendeu, que intervenha e de uma maneira rigorosa em relação ao que está acontecendo fora do estádio. Não traga a violência de fora do estádio para dentro do nosso estádio, para dentro do nosso futebol. Respeite o torcedor. Esse é o seu FM.